turma! Tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem para acompanhar a nossa aula de hoje. Em nossa aula, nós vamos continuar falando sobre a colocação pronominal, só que hoje nós vamos nos ater à próclise. Mas o que é a colocação pronominal? Como nós vimos em nossa aula passada, a colocação pronominal nada mais é do que o estudo da posição em que os pronomes oblíquos átonos vão ocupar na oração em relação ao verbo. Os pronomes oblíquos átonos são me, te, nós, vós, se, o, a, lhe e seus respectivos plurais. Ok? Então, a colocação pronominal vai ser a posição em relação ao verbo que esses pronomes vão ocupar dentro da oração. Esses pronomes, eles podem ocupar 3 posições em relação ao verbo dentro da oração. Essas posições são a próclise, a mesóclise e a ênclise. A próclise ocorre quando o pronome estiver antes do verbo. A mesóclise quando ele estiver no meio do verbo e a ênclise quando ele estiver após o verbo. Vimos isso em nossa aula passada também. E hoje nós vamos então entender as ocorrências da próclise. E hoje nós vamos ver as principais orientações para o uso da próclise. Ou seja, nós vamos aprender quais são as regras que nos dizem que o pronome oblíquo deve posicionar-se antes do verbo. Próclise, então, é a ocorrência do pronome oblíquo átono antes do verbo. Próclise primeiro, ou seja, ele vem antes do verbo na oração. A primeira regra que nós vamos aprender para o uso da próclise é a presença de palavras com sentidos negativos. Os advérbios de negação, como nada, não, jamais, nunca, nem. Sempre que tiver uma palavra com sentido negativo, essa palavra vai ser atrativa para a ocorrência de uma próclise, ou seja, para o pronome oblíquo átono estar na frente do verbo. Vamos observar o exemplo. Nada me faz querer sair dessa cama. Não se trata de nenhuma novidade. Outra razão para a ocorrência da próclise é a presença de um advérbio. Lembram os advérbios? Uma classe gramatical que modifica o sentido do verbo. Eles podem ser de vários tipos. Advérbios de intensidade, advérbio de lugar, modo, dúvida, negação, afirmação. Então, sempre que tiver um advérbio também na oração, vai ocorrer uma próclise. Olha os exemplos. Nesta casa se fala alemão. Aí nós não temos um advérbio, na verdade nós temos uma locução adverbial, que é a presença de 2 palavras que equivalem ao advérbio, que é nesta casa. Nesta casa é um advérbio de quê, gente? Vocês sabem? De lugar, né? Isso mesmo. Olha o outro exemplo. Naquele dia me falaram que a professora não veio. Naquele dia, também sendo uma locução adverbial, é atrativo para a presença do pronome oblíquo me ficar na frente do verbo falaram. E naquele dia é um advérbio de tempo. Pronomes relativos. Os pronomes relativos, eles são aqueles que podem se relacionar com o substantivo recuperando eles em uma outra oração. A aluna que me mostrou a tarefa não veio hoje. O pronome relativo ali é o que. O que, ele se refere à aluna. Esse que é que faz com que o pronome oblíquo me fique na frente do verbo mostrou. E a oração não poderia ser a aluna que mostrou-me a tarefa não veio hoje. Aí não pode ficar após o verbo, ele tem que ficar antes do verbo por causa do pronome relativo, indicando a próclise. Pronomes indefinidos. Os pronomes indefinidos são aqueles que se referem ao substantivo de maneira imprecisa, não é? Quem me disse isso? Quem é um pronome definido, então o me fica na frente do verbo. Todos se convenceram durante o discurso de despedida. Todos, também sendo um pronome definido, faz com que o pronome se fique na frente do verbo, indicando a próclise. Os pronomes demonstrativos, aqueles que se referem, que indicam alguma posição em relação às pessoas do discurso. Isso me deixa muito feliz. Isso é um pronome demonstrativo, então se tiver pronome demonstrativo também vai ocorrer próclise.
me na frente do verbo. Aquilo que me incentivou a mudar de atitude. Aquilo também é um pronome demonstrativo, então ocorre próclise. Outra razão para a ocorrência da próclise é preposição seguida de gerúndio. Então, geralmente, quando tiver uma preposição e um verbo no gerúndio, lembra o que é um verbo no gerúndio? É um verbo que está indicando uma ação acontecendo, com a terminação ando, endo, indo. Lembram disso? Então, quando tiver um verbo no gerúndio e tiver uma preposição, sempre vai ocorrer uma próclise também. Em, preposição, aí o pronome antes do verbo, se tratando o verbo no gerúndio, de qualidade, o Brasil Escola é o site mais indicado à pesquisa escolar. Se tratando, não poderia ser em tratando-se, porque sempre que tiver um verbo no gerúndio e antecedido de uma preposição, o pronome oblíquo átono tem que ficar antes do verbo. E por último, a última regra para a ocorrência da próclise é a presença da conjunção subordinativa. Nós já estudamos conjunções esse ano, já aprendemos que elas podem ser coordenadas e podem ser subordinadas. Lembram? As coordenadas, aditiva, adversativa, alternativa, conclusiva. E as subordinadas podem ser adverbiais, comparativa, temporal, final, concessiva. Então, sempre que aparecer uma das subordinadas, nós vamos ter também a presença do pronome antes do verbo, vai ocorrer a próclise. Vamos estabelecer critérios conforme lhe avisaram. Ou seja, conforme ali é uma conjunção subordinativa, que é uma conjunção adverbial de conformidade. Lembram desse assunto? Já estudamos. Sempre que aparecer uma conjunção subordinativa, também vai ter que colocar o pronome antes do verbo, ok? Vamos praticar agora? Nós vamos fazer um exercício que vai nos ajudar a compreender e a fixar melhor esse conteúdo sobre a colocação pronominal e o uso da próclise, ok? Para praticar o que nós aprendemos hoje sobre o uso da próclise, vocês vão fazer o exercício. Quem tiver alguma dúvida, pode mandar uma mensagem para mim no privado. Em nossa próxima aula, nós ainda vamos continuar estudando colocação pronominal, só que agora nós vamos entender um pouco mais sobre a mesóclise e sobre a ênclise, ok? Um bom exercício para todos e um grande abraço!